Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho deste segundo domingo de Páscoa é a grande profecia que a Igreja anuncia ao mundo inteiro, a este mundo de hoje, tão complexo e sofredor, que vive dias de dramaticidade talvez nunca experimentados. E a profecia que a Igreja anuncia é esta: vimos o Senhor. Este é o testemunho da Igreja. Vimos o Senhor. Não pode a Igreja anunciar palavras de outros, mas anuncia a palavra que o Espírito Santo inspira através de experiências concretas, vividas, a experiência do encontro com o seu Senhor. Nós, como bem sabemos, no mundo ocidental, tradicionalmente cristão, estamos assistindo a uma espécie de apostasia indolor, como se abandonando o caminho de Jesus fosse algo de culturalmente aceitável, espiritualmente também aceitável. Mas neste contexto, mesmo na contradição ou na contramão da história ou do, como se diz hoje, do politicamente correto, a Igreja diz a todos com destemor: vimos o Senhor. O apóstolo São Tomé, de certa maneira, representa nós, como também o mundo inteiro. Aquele mundo que, ficando nas periferias da fé, provavelmente ou perdeu o gosto, ou não se importa mais com o mistério do amor de Deus derramado no coração de cada homem e de cada mulher. Jesus deu o sinal de que, quando a Igreja anuncia vimos o Senhor, não está anunciando uma mentira ou uma ilusão, mas anuncia o arcabouço central, a complexidade da segurança da vida humana protegida, salva pela cruz e a ressurreição de Jesus. E neste domingo, justamente, também seguindo uma tradição que se consolidou a partir de 1931, com as aparições de Jesus, divina misericórdia, a Santa Faustina Kowalska, e ele pedindo que fosse realizada uma arte, como a vemos aqui posta à nossa devoção, retratando o mistério que nós hoje celebramos. Jesus, que nos salva através da água e do sangue. O Espírito Santo,
que vivifica o mistério da paixão e da morte do Senhor, realizando, portanto, de forma visível, palpável, a divina misericórdia. Naquele convento de Santa Faustina Kowalska, Papa João Paulo II foi rezar e celebrar a Eucaristia muitas vezes, e ali ele sentiu e anunciou depois, quando Papa, ao mundo inteiro, que este é um tempo em que a humanidade precisa deste anúncio. Nós vemos o Senhor através da experiência de sua misericórdia. Por isso, enquanto celebramos a ressurreição, a Páscoa de Jesus, não devemos esquecer, Papa Francisco diz muito bem isso, não devemos esquecer que está sempre presente a cruz. E neste domingo, inclusive na oração coleta, foi posto em especial evidência o que faz, dá consistência, dá existência à nossa fé cristã, que é a água, o Espírito Santo, o sangue, a redenção de Jesus, a Santa Eucaristia, os sinais que na sacramentalidade da Igreja representam a divina humanidade de Jesus e representa, portanto, o veículo através do qual Jesus deixa, por assim dizer, passar, escorrer como rio caudaloso a sua graça, a sua bênção, sua redenção. Não podemos então dissociar o mistério da ressurreição do mistério da cruz e colocar como denominador comum, por assim dizer, que une misticamente estes dois aspectos intrinsecamente entrelaçados entre si, revelam a divina misericórdia. Papa Francisco diz assim: a misericórdia é, eu traduzo porque ele diz em italiano architrave, é uma expressão, claro, uma palavra alusiva, eu traduzo, é a pedra de toque do edifício espiritual, que só se mantém de pé quando ressurreição e a morte de Jesus na cruz se unem entre si e se derramam como graça sacramental para nós, como divina misericórdia. É o essencial de Deus, nos diz Papa Francisco na bula de proclamação do Ano Santo. Não se compreende a identidade de Deus e a missão de Jesus se nós não formos, de certa maneira, conduzidos aos pés da cruz e ali recebendo o mistério
que se derramou, o sangue, a água, é a misericórdia de Deus. Aos pés da cruz, portanto, nós entendemos também, contemplando a cena do Calvário, entendemos que ali estava presente a igreja. E a igreja era, de forma muito excelente, representada por Nossa Senhora e o apóstolo São João. Os dois aos pés da cruz. E Jesus derramando sua vida, seu sangue, sobre a igreja. E ali, representados por Nossa Senhora e por São João, evangelista, apóstolo, estávamos também nós. Não é exagero, assim, um voo místico exagerado pensar que naquele momento Nosso Senhor derramou seu sangue também sobre mim e sobre ti, sobre cada um de nós, porque Ele nos viu como que em transparência, olhando sua mãe e olhando o discípulo amado. Ele viu a igreja, representando a igreja, a humanidade inteira. E ali, naquele momento, portanto, Jesus derramou sua infinita misericórdia. Se nós pensarmos um momentinho as aparições do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, claro, tempos antes de Santa Faustina Kowalska, nós captamos nas declarações de Santa Margarida Maria Alacoque, captamos esta expressão que durante este ano da misericórdia assim, me ofereceu motivos assim, de reflexão e até de estupor, porque ali foi dito que Deus, através de Jesus, através da Santa Cruz, quer demonstrar, quer manifestar para este nosso tempo um excesso de misericórdia. É importante pensar nesta palavra, misericórdia excessiva, que não é só abundante ou superabundante, é excessiva. Poderíamos entender este tipo de adjetivo, é algo que excede a justiça de Deus, vai além. Papa Bento XVI, ele disse assim: lembre-se que em Deus existe a total simplicidade, não se faz distinção. Nós usamos as distinções para destrinchar com o nosso raciocínio o que está dentro da absoluta simplicidade que é Deus. E então Papa Bento diz assim: em Deus a misericórdia é sua justiça, e a justiça de Deus é sua misericórdia. Não há distinção, há perfeita adequação. E aplicando, portanto, a expressão ousada de Santa Margarida Maria Alacoque,
poderíamos dizer que para a humanidade, Deus usou em Jesus os excessos impensáveis, humanamente falando, de sua misericórdia, de sua justiça, indo, portanto, para além do que a lógica humana poderia sugerir, chegando, portanto, ao que nós afirmamos quando vemos excessos e aplicamos aos excessos a palavra loucura. Em Jesus há loucura e, portanto, como diz o apóstolo São Paulo, a loucura de Jesus, de Deus, é superior de todas as possíveis sabedorias humanas. Excede a nossa capacidade de raciocínio. Entra num mundo para nós inexplorável, porque é entrar no mistério da identidade de Deus. Agora, me chamou a atenção durante esta Semana Santa uma expressão. Sempre quando chega o Páscoa, o Natal, ou não sei, uma solenidade especial de Nossa Senhora, assim, eu procuro me recolher. Façam também vocês, viu? É uma coisinha assim, é um pequeno segredo, viu? Não é para me mostrar, não, mas eu procuro me recolher e dizer assim: meu Senhor, ou minha Senhora, Nossa Senhora, o que é que tem reservado para mim nesta solenidade? Porque é inexaurível a fonte da graça e, portanto, tem sempre, dentro de um manancial inexaurível, tem sempre um caminho que se abre. E foi o que me chamou a atenção. Porque Jesus foi condenado à morte. Me baseio sobretudo no Evangelho de São João, da Sexta-feira Santa. Ali tem uma espécie de processo, como o direito romano exigia. Não era permitido condenar ninguém sem o devido processo. Pois bem, ali tem uma expressão que chama a atenção de Pilatos e que torna os chefes do povo de Israel furiosos e também muito falsos, porque ali Pilatos começa a dizer: é verdade que tu és rei, porque estes senhores estão conduzindo você a mim, porque você se fez rei. Quer dizer, naquele tempo ser rei é como hoje, viu? Não ser rei, nem ser presidente da República, viu? Mas ter uma suposta pretensão. Porque Jesus, quando diz: sim, eu sou rei, mas quem escuta a verdade me segue, pertence ao meu reino. O meu reino não é deste mundo, porque eu sou a verdade. E então, estou vendo que, como antigamente também hoje, Nosso Senhor está sendo julgado. Exatamente porque
a humanidade sempre foi insofferente, desgostosa, se assim é lícito dizer, diante de quem diz: eu tenho uma palavra que é verdadeira para anunciar. O reino de Jesus é a verdade. E, à luz da palavra que acabava de dizer há pouco, em Deus tudo é simples. E poderíamos dizer intercambiável, se me é lícito dizer assim. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é verdadeiro. Jesus foi condenado porque também os chefes diziam: nós não temos nenhum rei, a não ser, aqui era a mentira política que eles diziam, porque nunca eles aceitaram a autoridade do Império Romano, mas naquele momento eles queriam induzir Pilatos a emitir uma sentença de morte, e então ali foi dito que Jesus foi condenado porque nós não temos outro rei senão deste mundo. E a sociedade de hoje, a cultura de hoje, a filosofia de vida que perpassa certas loucuras estultas do mundo de hoje, parece voltar para este mesmo caminho já percorrido por Jesus. Jesus foi e é condenado exatamente neste ponto, porque ele é a verdade. Mas também na afirmação, vamos dizer que une na simplicidade perfeita que é Deus, justiça e misericórdia. E portanto, não aceitando a verdade, antigamente aquela humanidade e hoje a nossa geração parece não aceitar nem julgamento, nem misericórdia, porque não quer aceitar verdade nenhuma, porque este mundo de hoje, como sempre foi, a vida humana alicerçada em cima do egoísmo e do subjetivismo arrogante de cada um de nós, não tolera um outro, uma alternativa a si próprio, e portanto descarta até o próprio Deus, porque descarta a misericórdia, descarta a justiça e portanto a verdade. Nas aparições de Jesus, Divina Misericórdia, a Santa Faustina Kowalska, Jesus diz estas palavras que parecem muito oportunas para nós hoje. Ele diz assim: os homens precisam se aproximar da misericórdia que eu sou, porque eu não coloco nenhuma condição. É uma misericórdia que se rende. Vocês façam, decidam. Eu sou totalmente à disposição. E ali naquela aparição, Jesus diz:
é possível, e Deus queira que aconteça, que diante desta rendição de Jesus, misericordioso, sem nenhuma condição prévia, é possível que a humanidade volte à sabedoria, deixe sua insanidade e, portanto, receba o dom da redenção. E digo isso porque já aparece em certas declarações daqueles que se autoproclamam, não sei, os filósofos do mundo de hoje, aqueles que parecem ter, não sei, um verbo maior a respeito dos demais, que até chegaram a dizer, depois que Papa Francisco abriu o ano santo da misericórdia, começaram a dizer assim. E por isso gostaria que vocês pensem na palavra do excesso de misericórdia, porque esta nossa humanidade de hoje, que é arrogante, perversa, na objetividade de sua posição, de seu posicionamento filosófico, humano, o que é que diz? Diz assim: nós não precisamos de misericórdia nenhuma. Vejam o pecado satânico que procura um caminho para dominar o coração humano. Nós não precisamos de misericórdia nenhuma. E qual é o raciocínio que sustenta esta afirmação horrível? Porque tudo o que cada um pensa, faz e consegue assim imaginar dentro dos seus desejos, tudo é direito. Então a perversão está se tornando, na cultura de hoje, um direito. E sendo um direito, não precisa de nenhuma misericórdia. A humanidade provavelmente nunca viveu uma perversidade, uma arrogância satânica assim, cerebralmente, assim tão fria como a sociedade de hoje. Mesmo que podemos dizer, para quem tem um pouquinho de cultura grega, quando se fala da mitologia grega, aquele horizonte da mitologia grega era um horizonte de deuses, então, que aparecia em todo canto, não é? Tudo era dominado pela presença de muitos deuses. Era um mundo teocrático. E por isso, aqui, o paganismo antigo, de fato, se une simbolicamente ao paganismo contemporâneo, porque a cada perversão ou cada desejo, os desejos, claro, que não conhecem nenhum limite, cada desejo humano, que é também cada perversidade humana ou perversão, tinha sempre um Deus protetor. Tinha o Deus protetor dos ladrões,
Ainda bem, viu? Que assim os ladrões de hoje têm um Deus por aí falso, falso. Tinha o Deus que protegia também os beberrões, e assim, era um mundo teocrático, e tudo era lícito, porque tinha um Deus suposto que defendia. Hoje, que não vivemos mais num mundo teocrático, mas num mundo que se diz laico, e portanto ateu, falar de deuses é fora de época. E então, o que é que se inventou? Dentro do subjetivismo que permeia tudo, se inventou o que nós chamamos hoje direitos civis ou direitos individuais. Por este caminho, a humanidade está indo para o precipício, porque não se sustenta uma humanidade que propositalmente nega a misericórdia, nega a justiça, nega a verdade. Não se sustenta. Por isso, diante deste tempo tão excessivo em transgressão diante de Deus, dizendo de Deus não tenho necessidade porque eu basto a mim mesmo, é este o sentido um pouco de certas filosofias de vida. E então, diante disso, destes excessos, neste domingo, a Igreja acolhe o anúncio que nos vem, sobretudo através da Escritura, em primeiro lugar, porque é a fundamentação de tudo, mas através da boca, do coração, do espírito feminino. Eu citei as duas irmãs religiosas, Santa Faustina e Santa Margarida Maria Alacoque. Através da palavra destas duas grandes mulheres, a humanidade de hoje recebe este recado do coração de Jesus, que continuamente jorra como fonte inesgotável de misericórdia. O meu coração é como se Jesus nos dissesse hoje e sempre: tem um excesso de misericórdia. Eu amo a humanidade de Jesus, não porque a humanidade em algum momento tenha tido assim um repensamento de seus excessos malignos, mas porque o meu amor, a minha misericórdia, a minha vida derramada como Espírito que dá nova vida, a minha misericórdia é excessiva, supera todas as medidas, todos os raciocínios e vai além. É claro que dentro disso nós podemos também imaginar que o excessivo amor de Jesus, seu excesso de misericórdia, com certeza tem um momento personalizado em que ele toca no coração meu, seu e de qualquer pessoa, mesmo que na vida tenha expressado, quem sabe, qual loucura de insanidade humana, mas o excesso de misericórdia de Jesus surpreende e toca no nosso coração de tal forma que transforma a vida. Por isso, como os santos apóstolos,
nós como igreja, evangelizando este mundo de hoje, a igreja diz, cada um de nós como igreja deve dizer, mas deve sentir brotar esta palavra como algo que borbulha de vida nova dentro do coração. Vimos o Senhor. Que assim seja.